Será que tem gente feliz nesse lugar aqui? Meu Deus do céu! Que alegria! Shalom, shalom, família! Antes de você sentar aí, vai, declare shalom, shalom para alguém. Nada quebrado, nada faltando, declare isso. Em nome de Jesus. É o que Deus tem para as nossas vidas, amém? Agora dá um sorriso lindo e tome seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Que presença maravilhosa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma noite linda. Que espetáculo lindo. Lamento muito vocês não terem ido, para quem não foi, não se esforçou. Que presença gloriosa naquele lugar. Que mensagem transmitida naquele lugar. E o apóstolo estava fazendo apelo. Eu falando, Deus, eu posso ir? Deus, eu quero ir aceitar Jesus de novo. Foi algo tão forte, tão profundo. Quem estava lá sabe. A Eli estava lá, a Tainara estava lá, né? A Paloma estava lá. Que presença maravilhosa. Queridos, quando a gente chamar vocês, fazer um convite para vocês, recebe isso como uma convocação. Como uma convocação dos pastores que sabem o quanto vai ser importante e edificante para a vida de vocês. Recebam isso em amor e obediência, queridos. Sacrifica esse tempo. Eu sei que não é perto, eu sei que é distante. Mas Deus honra, querido, aquilo que a gente entrega com honra ao Senhor também. Nós vivemos isso, né? A nossa família vem lá do Itaim Paulista para cá. Então sacrifica isso também quando a gente convidar vocês. São festas, e nós vamos falar um pouquinho sobre essas festas hoje. São festas que o Senhor nos chama para celebrar. E a gente não pode fazer pouco caso disso, amém? Então não perca a oportunidade. Você pode falar assim, da próxima vez eu vou, pastora. Você pode falar aí? Não ouvi ninguém falando. Da próxima vez eu vou, pastora. Amém. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, o compromisso dos teus filhos. Que noite maravilhosa. Ali foi uma celebração diferenciada de tudo que nós já há tantos anos já fazemos a respeito da Páscoa. Uma encenação trazendo o verdadeiro significado da Páscoa para as nossas vidas, amém? E hoje nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor, que também é uma forma de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Quando nós nos reunirmos para celebrarmos a Santa Ceia, que nós estamos de fato trazendo à memória a Páscoa do Senhor, porque a ceia só existe por causa da Páscoa, amém? Então isso aqui também é uma Páscoa, né? A celebração da Páscoa, e é sobre ela que nós queremos falar, amém, querido? Você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Josué, capítulo 5, versículos 10 e 12. Quem trouxe a sua Bíblia, abra, marca, faça a sua anotação. Quem não trouxe, acompanhe a leitura aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha versão, não sei se está igual, mas vocês podem acompanhar aí, tá? Versículo 10 e versículo até o 12, diz assim, ó: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Você pode fechar seus olhos? Vamos orar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus. Você sabe aquilo que você veio essa noite, mas muito mais do que isso, Deus sabe o que realmente você precisa.
E Ele, querido, a presença dEle aqui, através do poder da palavra liberada, pode transformar você essa noite. Esta palavra vai trazer o alimento que você precisa para o teu espírito. E você vai sair daqui fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Então peça ao Espírito Santo, fala, toma direção, Espírito Santo, dessa palavra. Usa, Senhor, a minha vida, Deus, para que esta palavra seja proclamada, Senhor Deus, com poder e autoridade, e ela seja transformadora nesse lugar. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua revelação, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fomos ministrados essa manhã por essa palavra. Eu quero compartilhar com você parte daquilo que o Espírito Santo ministrou também ao meu coração, em nome de Jesus. Então nós lemos aqui no livro de Josué, e você conhece a história que Josué, sucessor de Moisés, né, já havia tomado ali, sido levantado como sucessor de Moisés, estava na condução do povo pelo deserto. E Josué celebrava as festas que foram instituídas por Deus, que foram constituídas por Deus como estatuto perpétuo, como diz a Bíblia. Josué e o povo de Israel estavam celebrando a Páscoa do Senhor nesse texto que nós lemos aqui. E é interessante dizer que o povo até esse dia, queridos, eles dependiam, eles viviam, eles eram supridos, sustentados pelo maná que a Bíblia diz que descia do céu todos os dias. Lembra desse milagre operado por Deus? Essa provisão de Deus diária? Isso aconteceu até esse momento. A Bíblia diz, onde nós lemos aqui, que no dia seguinte, ao dia desta celebração, aquele maná acabou. Aquele maná que vinha do céu todos os dias, ele cessou. E aí a Bíblia completa que o povo comeu do grão, dos frutos plantados. O que nós entendemos? Que existem ciclos na nossa vida, amém, queridos? Existem tempos e tempos na nossa vida, ciclos que mudam. E Deus trabalha assim na nossa vida, por meio de ciclo. A gente até brinca, né? Eu, pastor, a gente fala que geralmente um ciclo é um período de 7 anos. Nós estamos há 5 anos aqui, batalhando, orando para que Deus transforme este lugar e levante um povo neste lugar. E nós lutamos por tantos desafios aqui. E a gente fala, Deus, será que vai durar 7 anos, Senhor? Os dias difíceis, meu Deus, dá graça, porque nós não queremos que seja 7 anos. Mas eu quero, e eu tomei essa palavra no meu coração como algo profético para nós, para mim, querido, e para você como igreja, Manancial de Vida Aricanduva, porque eu creio que o nosso tempo, querido, já está virando, o nosso ciclo, Deus já está virando ao nosso favor, e nós não dependeremos mais do maná diário, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Deus vai fazer com que muitos frutos, que a gente viva deles, querido. A boa terra está chegando para as nossas vidas. Você pode declarar isso para você? Diga, boa terra está chegando na minha vida. A terra prometida, querido, que Deus prometeu para nós, nós vamos viver, e o tempo da medida certinha vai acabar, porque nós vamos viver um tempo onde nós vamos ver transbordar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu recebi essa palavra no meu coração, como um ciclo que está mudando dentro de mim, no meu ministério, na minha vida, e eu libero isso sobre você também, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu creio, Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. E nós precisamos entender que existem princípios de Deus que foram estabelecidos para a nossa vida, que Deus deixou para nós, para que nós venhamos cumprir, queridos. Amém? E as festas instituídas por Deus, algumas festas, Deus
colocou na Bíblia e diz que nós devemos celebrar como estatuto perpétuo. O que é perpétuo, querido? Para sempre. Estatuto perpétuo é algo que é para sempre. Porque eu já ouvi muita gente dizer assim, estão enjudaizando a igreja, né? A gente vive agora no tempo da graça. A gente não precisa mais celebrar essas festas, mas a Bíblia diz que é estatuto perpétuo. E Deus, quando Ele estabelece uma coisa, querido, Ele vela. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus estabelece princípios que nem Ele, querido, pode quebrar, embora Ele tenha o poder de fazer isso. Ele não quebra os princípios. E a Páscoa é uma festa instituída para que a gente venha celebrar, porque a Páscoa é um memorial de libertação, é um memorial de transformação, de mudança de vida, querido. A Páscoa é isso. Você vai conhecer a história, a instituição da Páscoa lá em Êxodo capítulo 12. Você conhece a história? Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí, por causa de um coração endurecido, o coração endurecido de Faraó, Deus começa a liberar algumas pragas para fazer com que o coração de Faraó se quebrasse e ele libertasse o povo. Amém? Vocês conhecem essa história, né? Se não leu na Bíblia, deve ter assistido na novela. Leia a Bíblia, querido. Não fica dependendo da novela, não. Amém, queridos? Dependa não. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Mas de alguma forma, você conheceu essa história. Então, Deus lá no capítulo 12, antes disso, Ele avisa que Ele vai liberar a última praga, que é a 10ª praga. Qual era essa praga? Era a morte dos primogênitos. Amém? Vocês estão aí? Lembra dessa história? Então, Deus vai liberar esta praga sobre o povo do Egito. E essa praga era a morte dos primogênitos. Mas aí Deus dá uma orientação para Moisés. Nenhuma outra praga Deus deu alguma orientação, diz para Moisés como eles deveriam proceder, mas na 10ª praga, Deus dá uma orientação, ou seja, o anjo da morte ia passar naquele lugar, e Deus começa a orientar como é que o povo ia agir, através ali no acontecimento daquela 10ª praga. E aí você vai ler a história, que ele diz que era para separar um cordeiro, que era para reunir a sua família dentro de casa, matar esse cordeiro. E eu lembro ontem da ministração, até brinquei com Daniel, porque na orientação desse animal ele diz assim, nem cozido demais e nem cru. Aí eu falei, tá vendo, Daniel, churrasco mal passado é coisa de Deus, foi Deus que já estabeleceu aquela carninha mal passada. E foi assim que Deus orientou que o povo sacrificasse o cordeiro e não comesse nem passado demais, nem cru. Tinha que estar, experimenta, na medida certa. Essa é boa. E aí Deus dá algumas orientações a respeito do pão ser fermento, das ervas amargas. Lembrando, o tempo de escravidão era um memorial, querido, para aquele povo. E aí ele fala, quando você matar o cordeiro, você vai pegar o sangue daquele cordeiro e vai passar nos umbrais das portas. E a sua família vai estar lá dentro. E ele diz, quando o anjo da morte passar, ele vai ver aquele sangue na porta e ele vai passar direto. Ele não vai passar pela sua casa, no meio da sua família. O sangue daquele cordeiro simbolizava a proteção sobre aquele povo. Era a marca de proteção. Era a marca que Deus tinha para dizer, esse povo é meu, aqui ninguém toca. Era a marca do sangue de Jesus Cristo. E é interessante dizer, porque ainda nós celebramos a Páscoa, mas nós não celebramos mais dessa forma como Deus orientou o povo de Israel. Por quê?
A Bíblia diz que as coisas antigas, as coisas do passado, as coisas que estão lá no Velho Testamento, elas eram sombras das coisas que viriam, das coisas futuras que iriam acontecer. E esse acontecimento aqui já era algo profético, de que um sangue seria derramado ao nosso favor. Deus fala para o povo: escolhe um cordeiro, mas tinha que ser um cordeiro bom. Mas não havia, por mais que as pessoas procurassem, não havia cordeiro perfeito. Até que Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, derramou o seu sangue pela minha vida, pela sua família. E hoje é este sangue que está sobre nós, é este sangue que está marcado nas nossas casas. E por mais que o diabo queira tocar, ele não pode entrar, porque o sangue de Jesus está sobre você, querido. Aleluia. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que a Bíblia diz que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus é poderoso para trazer proteção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Ainda que muitos daqueles que estão lá dentro da sua casa não acreditem, por causa de você, querido, por causa de você, a proteção de Deus alcança a tua família. Por causa do teu posicionamento, por causa do teu entendimento, o poder do sangue de Jesus alcança a sua família. Sabe por quê? Tantas coisas ruins deixaram de acontecer com aqueles lá que você tem orado. Aqueles que muita gente desacredita por causa de você. Por causa do sangue, querido, que você marcou os umbrais da sua casa, da sua família. Enquanto você estiver orando, enquanto você estiver debaixo desse sangue, que você pode ter certeza que a proteção de Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. E nós vemos aqui, lá em Gênesis 12, Deus instituindo a Páscoa. E é interessante perceber que essa instituição, veja que eu disse para você que nenhuma outra praga veio debaixo de orientação, mas essa veio. Por quê? Porque Deus já estava... Olha só como é profético isso, e é o próprio Evangelho se revelando lá no início, no princípio de tudo. Porque Deus já estava dizendo, para caminhar comigo, para viver um novo tempo comigo, tem que ser debaixo de obediência. Deus já estava dizendo isso aqui. Você vai sair do Egito, você vai sair do mundo, você vai abandonar as coisas do mundo, porque o Egito para nós simboliza isso, o mundo, querido. E nós fomos arrancados, libertos do mundo, nós saímos de lá, mas lá no princípio Deus já estava dizendo, para caminhar comigo, tem que ser debaixo de obediência, tem que ser a base da obediência. O povo, querido, para ser livre, para ser alcançado por essa proteção, precisava obedecer. Precisava obedecer. Nós não lemos ali na Bíblia se alguma família falhou. A gente não encontra isso na Bíblia. Mas Deus já estava deixando uma lição, uma instrução, que eu quero que você receba no teu coração. A Bíblia diz, querido, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se você quer andar com Cristo, você precisa decidir andar em obediência com Deus. Há instruções de Deus para a sua vida. Não é à toa que Deus deixou aqui esse manual para você. Existe um direcionamento para você caminhar com Deus, querido. Existe, e você precisa obedecer, como nós sempre dizemos para as crianças e para tantos outros, que este é o abecedário correto para a gente, não é ABC, é obedecer. É isso que nós precisamos fazer. Obedecer aquilo que Deus tem, aquilo que Deus nos orienta, as oportunidades que Deus nos dá.
ouvir a voz dele, a voz do Espírito Santo. E muitas vezes nós questionamos a Deus, dizemos assim: Deus, o Senhor não está falando comigo. A questão não é que Deus quer se calar ao nosso favor, é que do que adianta ele falar se os nossos ouvidos estão fechados para obedecer? Se muitas vezes nós retemos o nosso coração, prendemos o nosso coração nos nossos achismos, na nossa própria vontade, na satisfação da nossa vida, e não queremos obedecer. Não queremos. A Bíblia diz que obedecer, querido, é melhor do que sacrificar. Isso aqui que você está fazendo é um culto de sacrifício. É um sacrifício para o Senhor, adoração. Você deixou a sua casa, você deixou o conforto da sua casa para entregar a Ele a tua adoração. Isso é um sacrifício. Mas a Bíblia diz, querido, que é melhor obedecer do que sacrificar. Se nosso coração não estiver no desejo de obedecer ao Senhor, então não adianta o nosso sacrifício de adoração e de louvor. Nós precisamos querer realmente mudar de vida, sair do Egito. Muitos de nós saímos do Egito, querido, desse mundo, fomos libertos. E você, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês vão ter uma história para contar. Vocês sabem de onde Deus tirou vocês. Vocês sabem a história da onde talvez você se faça a pergunta que eu faço para mim mesma. Eu digo: Deus, aonde eu estaria se eu não tivesse sido alcançada pelo Senhor? Quem eu seria? Hoje mesmo nós estávamos conversando ali dentro do carro e a irmã Laura falou: talvez, se você não tivesse entregado a sua vida, se vocês não tivessem, Júlia, entregado a sua vida para Jesus, talvez nem vivo vocês estivessem hoje, pela vida que eles andavam antes. Mas Deus resgatou eles do Egito. E quem sai do Egito, quem é resgatado, querido, do pecado, quem é resgatado do lamaçal, como a Bíblia diz, de um charco de lodo, quem é transportado das trevas para a luz, este vive por meio da luz, para que a luz seja glorificada através das nossas vidas. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 28, fala de bênçãos e maldições que acompanham as nossas vidas. Viver aquilo que Deus tem para nós é uma decisão que ninguém tem o poder, querido, de fazer, de enfiar na nossa cabeça. Não dá para convencer. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, constantemente o Espírito está trabalhando para nos convencer, para que a gente venha viver as promessas, aquilo que Deus tem para nós, porque são grandes, querido. As promessas que Deus tem para as nossas vidas são muitas. As bênçãos que estão reservadas, e se você lê e não leu ainda, leia Deuteronômio 28, fala daquele que ouve a minha voz. Deus está falando que aquele que ouve a minha voz e decide obedecer, então essas bênçãos, elas seguirão e te alcançarão. E uma série de bênçãos é liberada sobre nós, que só vem nas nossas vidas por causa da obediência ao Senhor. Assim como lá na frente tem uma série de maldições que nos alcançam, que nos acompanham, se nós não obedecermos à voz do Senhor. Se nós não obedecermos à palavra do Senhor. Há uma instrução para que nós meditemos na palavra dia e noite. Medita. Quando Deus levantou Josué para ser o sucessor de Moisés, a orientação de Deus para ele foi: medita nesta lei de dia e de noite, porque só assim você vai fazer com que o seu caminho seja bem sucedido. E aí fica uma pergunta para nós: será que muitas coisas que nós estamos deixando de viver, que muitas coisas estão travadas na nossa vida, não é pela falta de obediência ao Senhor? Quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de um sacrifício, um sangue derramado. Houve um preço, querido, para estarmos aqui.
foi um preço muito alto, foi um preço muito caro, pago pelas nossas vidas, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de estarmos aqui, reunidos para adorá-lo, para buscá-lo. E a nossa vida, o mínimo, porque não existe nada que a gente possa fazer, que possa pagar este sacrifício. Mas o mínimo que nós devemos fazer é obedecer. É entregar o nosso coração disposto a obedecer. Obedecer é o nosso melhor louvor. Obedecer é a nossa maior adoração. Obedecer, querido, é o nosso maior sacrifício de adoração ao Senhor. É obedecer. Aleluia. Debaixo do sangue eu me torno uma nova criatura. E atraio as bênçãos de Deus para a minha vida. Eu estabeleço as bênçãos de Deus para a minha vida. Mas não é só para a nossa vida. Para a minha vida. Eu estabeleço para a minha casa. E aí a gente me lembra dessa conversa. Toda conversa que a gente vem enquanto estamos vindo para cá, são conversas geralmente muito edificantes, onde a gente lembra depois. E aí a Laura estava falando até do Samuel, do quanto ele tem crescido em Deus, tem desenvolvido a sua vida espiritual com Deus. E eu disse para ela: Laura, o preço que você pagou lá atrás não foi só para que o seu filho fosse resgatado, mas foi para que gerações após ele também vivessem, querido, o fruto de uma vida de oração, de obediência a Deus. Talvez a gente não consiga ver e não veja, mas os nossos filhos verão. Os nossos filhos colherão, eles viverão tudo aquilo que nós estamos semeando hoje, decidindo semear hoje na presença do Senhor. E aí, trazendo essa meditação de que aquela Páscoa era a sombra daquilo que viria, que aquele cordeiro simbolizava o cordeiro que seria sacrificado por nós, Jesus Cristo. Se naquela época era necessário celebrar a Páscoa, então quanto mais hoje, que nós não celebramos mais um animal, nós não celebramos mais o sangue de um animal, mas nós celebramos o sangue do Rei dos Reis, nós celebramos o sangue de Jesus Cristo, porque nós vamos agora deixar de celebrar a Páscoa, querido. Isso é um estatuto para a sua família. Celebrar a Páscoa é lembrar de quem você era e de quem você se tornou, da vida que você tinha e da vida que você tem hoje. E são estatutos e lições que precisam ser repassados de geração em geração. Queridos, a gente vive a Páscoa, e quando a gente pensa em Páscoa, a gente já pensa logo em chocolate, em coelhinho, em ovo da Páscoa, a gente já pensa logo nisso. Essa não é a Páscoa que Deus tem para nós. Pastor, é pecado comer chocolate? Não. Se você acha que é, pode mandar lá para casa que a gente resolve, querido. Eu dou um jeito nisso aí. Não é pecado não comer chocolate. Pecado é você não se lembrar de Jesus na Páscoa. Pecado é você não agradecer pelo sacrifício dele por você. Pecado é você colocá-lo em segundo lugar, assim como tantas outras festas acontecem, porque o diabo deturpou essas festas. O diabo não quer que a gente celebre, querido, não quer. Quando a gente fala do nascimento de Jesus, a gente fala em Natal, qual é a primeira coisa que se lembra? É de Papai Noel, é de presentes, é de árvore de Natal e tantas outras coisas. Queridos, nós não podemos permitir que o mundo roube de nós a verdadeira essência da palavra de Deus, o verdadeiro significado do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Aleluia! Não permita, querido, que o mundo negocie com você, aliás, não negocie você com o mundo os princípios de Deus para a sua vida. Não negocie. Não negocie as promessas, não negocie os princípios de Deus. Viva debaixo da palavra do Senhor. Então, quando nós convidarmos você para a celebração da Páscoa, quando nós dissermos para você, hoje tem Santa Ceia, no seu coração tem que nascer, tem que transbordar de alegria, porque você sabe que você está cumprindo a palavra de Deus.
que você está trazendo à memória o sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nas nossas portas, ela não só fecha as portas para a maldição, assim como fechou as portas para aquele anjo da morte que passou ali. Este sangue não só fecha as portas das maldições, mas ele também abre porta para nós. O sangue de Jesus abre as portas para um novo tempo, abre as portas para uma nova história. O sangue de Jesus, querido, é a esperança que nós precisamos de que algo vai mudar. E se não mudar nessa terra, vai mudar, porque o nosso reino está lá no céu e nós vamos voltar para ele. Algo vai acontecer. E por isso nós precisamos constantemente nos lembrar: Jesus tem portas abertas para você. O sangue de Jesus que está sobre a sua vida, querido, te prepara para viver as portas abertas que Ele tem. Aleluia! Não só para a sua vida, mas para a sua casa. Coloca para mim, Gui, Colossenses capítulo 2. Vamos ler. Colossenses 2, versículo 14. O que a Bíblia diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Leia esse capítulo de Colossenses. Fala do que o poder do sacrifício do Cordeiro realizou nas nossas vidas. Sabe o que esta palavra está dizendo para mim e para você? Que haviam decretos liberados sobre nós. Haviam decretos de morte sobre as nossas vidas. O que o diabo liberou sobre nós é que nós viveríamos frustrados. É que a nossa família seria destruída. Nós seríamos roubados, queridos. Nós seríamos destruídos nos nossos sonhos. Todos esses decretos já estavam liberados sobre nós. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, quando Ele se sacrificou, todas essas dívidas e esses decretos foram rasgados, foram cravados na cruz. E hoje o decreto que Deus tem para nós é um decreto de vida, é um decreto de transformação, é um decreto de milagre, o decreto de Deus. Aleluia! A voz do Senhor é poderosa, querido. A voz de Deus, os decretos de Deus liberados para nós, eles são poderosos para transformar a nossa vida e a nossa história. E eu me lembro de uma canção antiga. Não sei porque eu conheço, acho que é porque eu ouvia minha mãe cantar, não é porque eu sou velho não, tá? Mas que diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a voz do Senhor. Você conhece essa canção? Sim, o Senhor. Aleluia. A voz do Senhor brama como a voz de muitas águas sobre as nossas vidas. E ela é muito mais poderosa. A voz de Deus liberada a seu favor é muito mais poderosa do que qualquer voz contrária que se levante contra você, do que qualquer voz e decreto contrário lançado contra a sua vida, querido. A voz do Senhor, ela é poderosa
poderosa para transformar a sua vida, a sua história. Toda sentença contrária que havia sobre nós foi cancelado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Decretos que haviam sobre nós de frustração, de destruição familiar, de enfermidade, de medo, de solidão, esses decretos foram anulados no poder do sangue de Jesus. Por causa de Jesus, eles foram cancelados. Por causa de Jesus, eles foram anulados. Jesus quer mudar o seu destino. E eu não sei como foi que você entrou aqui essa noite. Eu não sei se verdadeiramente você entrou debaixo da cobertura desse sangue. Uma vez que você entrar lá, querido, uma vez que você se cobrir mesmo do sangue, se cobrir. E é tão profundo isso, querido, porque lá na Páscoa do Velho Testamento, era um só sangue pintado ali nos umbrais. Mas o sangue que Deus tem para as nossas vidas hoje é um sangue que nos lava. É um sangue onde a gente entra debaixo, que nós somos lavados. Não só respinga sangue em nós, mas nós somos totalmente mergulhados neste sangue, lavados por Ele, transformados por Ele, purificados por Ele, curados por Ele, sarados por Ele, libertos por este sangue. Este é o poder do sangue que está sobre as nossas vidas, que está sobre a sua vida. Esse é o poder do sangue que perdoa você dos pecados. Este é o poder do sangue que ouve a tua oração, quando de verdade você se arrepende e diz: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero aprender mais, eu quero me santificar mais. O poder do sangue de Jesus está sobre você, para transformar você. E este sangue, querida, que faz com que a Bíblia diga que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Talvez você tenha entrado aqui nesse lugar e tantas coisas estão martelando no seu coração, na sua vida, te acusando, mas a voz do acusador nós anulamos no poder do sangue de Jesus Cristo hoje, porque você, querido, vai viver sim. Não é a voz do diabo que vai te dominar, mas é a voz de Deus que vai te conduzir. Qual é a tua oração nessa noite? Qual é o teu desejo nessa noite? Qual é o teu desejo? Jesus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer mudar a história da tua casa. Jesus pode transformar quem você menos acredita. Jesus fez isso comigo. Jesus pode fazer com você também. Jesus fez isso conosco. Jesus vai fazer na sua vida também. Deus hoje, com o sangue de Jesus Cristo, escreve uma nova história para você. Ele escreve uma nova história para você. E nós entramos aqui nessa noite para nos lembrar do poder que este sangue gera em nós. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está.